Olá, pessoal, boa noite, todo mundo. Hoje, né, esse diazinho chuvoso, porém de movimentação, né? Vou estar convidando aqui a Thelma para a gente conversar sobre algo super interessante, né? Que é a questão do destino, né? Dentro da astrologia polar taoísta, né? Então eu vou mandar aqui o convite para a Thelma. E hoje, né, Thelma aqui está convidada, né? A gente vai falar um pouco sobre o destino, né? E a astrologia polar taoísta. Então, Thelma, tudo Perfeito, bem? Maria. Tudo bem, boa noite, né? Boa a todos, a você e a todos que já estão aqui presentes conosco, né? Que nos acompanham, nessas lives de sábado, né? E como você mesma falou, né? A gente está levando o nosso trabalho para o Simpla, né? Através das oficinas de Xing. E são semanais, né? Como você bem explicou. E também nós temos nosso trabalho aqui no nosso espaço e nessa oficina que nós vamos fazer também, ô Cecília, nós vamos fazer uma oficina também no final do mês que vem, né? Nós estamos no mês de julho, né? No último sábado, um workshop. Então, hoje, nós estamos reunidos aqui para falar um pouco sobre destino, taoísmo, astrologia, autoconhecimento, né? Busca de um sentido para a vida, para as coisas, né? E é esse o objetivo da astrologia polar taoísta, né? Eu gosto sempre de dar uma palestra, né? E eu já fiz isso por várias vezes. E nessa palestra eu sempre introduzo, né, a ideia do destino, né, como uma maneira do homem chinês, né, a preocupação com o destino, né, de todos, a maneira como o homem chinês também se comportava na sua vida, está muito relacionada, né. Então, por que o homem chinês desenvolveu, e aí o homem chinês taoísta, né, desenvolveu tantos instrumentos, tantas maneiras de olhar para o céu, observar os fenômenos do céu, porque ele queria ordenar a sua vida na Terra, né? A gente vem falando muito sobre isso aqui, né? Os oráculos, e a gente fala bastante do I Ching, né? O próprio Timentum-Já, que é uma arte taoísta muito interessante. Então, eles são todos derivados, esses conhecimentos são todos derivados dessa necessidade do homem dar um sentido à sua vida, né? A astrologia polarista, ela ganha esse nome, né? Embora ela não trabalhe necessariamente com planetas, porque ela fala dessa maneira de olhar para as coisas, né? Entender os fenômenos e que tipo de relação esses fenômenos podem ter com a sua vida, né? Por isso, a gente fala muito em ti, né? Em energia, em sopro, né? E então, de que maneira esse sopro, né, pode nos influenciar, né? E abrir possibilidades para o nosso conhecimento. Existem várias técnicas astrológicas taoístas, né? Essa técnica é uma das mais conhecidas, né? Ela vem de uma tradição, de uma linhagem taoísta, mestres que passaram ela adiante, né? Existe também uma outra astrologia chamada Bazi, talvez seja a mais conhecida de todos que estejam aqui, né? Ela é mais ensinada, digamos, ela não trabalha com as estrelas propriamente ditas, ela trabalha com os 5 elementos, né, que é o pilar da cultura chinesa, e ela trabalha com o que nós chamamos dos signos, né, os famosos animais, né. Ela vai fazer ela faz uma relação entre a energia do céu e da terra. O princípio é o mesmo de obtenção da conversão da data, mas o entendimento é diferente, né? Então, eu vejo o Brasil como um conhecimento muito interessante, ele chega a um determinado nível, mas eu vejo o Zhiwei Doshi, a astrologia polar taoísta, né, levando mais adiante esse entendimento, né? Então, essas duas astrologias podem trabalhar, não digo no mesmo sentido, né? Elas podem ter orientações, e têm orientações muito semelhantes, sendo que a polar taoísta, a astrologia polar taoísta, ela vai aprofundar, né? Então, é nesse sentido, né? Esses conhecimentos sobre os quais nós estamos falando aqui, né, Marie?
eles se complementam, tá? Então, nada é estanque, né? Tudo tem uma relação muito profunda, digamos assim, né? Então, por exemplo, quando eu abro o mapa, eu faço uma relação também com o I Ching, porque o I Ching está lá, né? O I Ching está no mapa na forma energética, né? Nesse princípio que né, do céu, homem e terra, que você vai encontrar na própria astrologia. E existem também hexagramas, e hexagramas vocês sabem que são postas, digamos assim, né, situações possíveis dentro do I Ching, também vão estar presentes na astrologia. Né? Quando a gente olha para o mapa, a gente olha o mapa com uma sequência, né? De que você tem determinadas energias, né, que vão se relacionar. Nesse Então, sentido, você está falando eu acho que... que é importante. Uhum. Nesse sentido, né, que você está colocando, né, o I Ching, né, você está falando que até a própria origem do Xing, né, que vem de um artefato, né, que é justamente o mapa, né, do céu, né, e tudo mais, quer dizer, já tinha esse sentido da mutação, né, como um conceito mesmo anterior, mesmo o mesmo embrincado mesmo na própria concepção, né, do céu, do homem ancestral, né, taoísta, né? Seu microfone está fazendo muito barulho, já tinha percebido isso. Aí eu até desliguei aqui o meu para ver se melhor talvez não usar. Vê aí se você consegue. Oi, Maria. Acho que eu fui botar o fone, mas você pode repetir? Sim, justamente. Né, a questão que você estava falando do I Ching, né? Então, o I Ching vem do Rotu, né? Que é um objeto que já vinha como um mapa, né? Do rio do céu, né? E então, sim. até esse próprio pensamento da astrologia, ele já vem dentro de uma observação das mutações, né? De algo que né, já dentro do próprio coração desse mapa, né? Então, queria que você comentasse isso, né? Falasse um pouco também da questão dos 5 movimentos e dessa questão da conduta, né? O trilhar, né? Porque qualquer tipo de sistema taoísta, ele não é determinista, né? Bom, você já fez aí um pequeno resumo das coisas, né? Importante. Então, vamos lá. Mapa, a gente é um conceito importante dentro da visão taoísta. A gente tem o mapa do corpo, né? O mapa do caminho da transformação, né? O Neitu, que é o mapa da transformação interna, né? A gente tem o Rotu, você falou aí, né? Que esse objeto, né? Ele serviu e serve, né? Quando da sua descoberta serviu como orientação. E o mapa é uma orientação, né? Assim como o céu era uma orientação. Assim como o movimento das árvores também era outra orientação, né? De naturezas até um pouco diversas, mas serviam como orientação. E servem até hoje, né? A natureza, ela nos serve até hoje. É que a gente perdeu muito diretamente o contato com essa natureza. Mas é importante a gente ter isso em mente. Então, esse caminho, né, que é traçado, né, e que pode ser transformado, né? E aí entra o conceito do que você falou da mutação. Ele faz parte desse sentido da astrologia, desses conhecimentos divinatórios, né? Quem acompanha a gente aqui sabe que nós falamos muito sobre isso, né? No sentido da gente aproveitar as oportunidades, aproveitar as circunstâncias, aproveitar os momentos, né? E os 5 elementos ou 5 movimentos, eles vão nos dar características, né? Dentro da visão da própria oracular, né? Nem estou nem entrando no aspecto do conhecimento ligado à acupuntura, à medicina tradicional chinesa, mas eu estou falando da própria virtude de cada um desses elementos dentro da nossa compreensão, né? Porque a gente precisa ter muito em mente, né, que as coisas não são estanques, né? Elas estão relacionadas. Então, esses elementos, né, que compõem a natureza, né, compõem a visão de mundo, eles estão relacionados ao próprio movimento. Então, você trabalhando com essa consciência, a palavra é bem essa,
dos elementos, você alcança um maior entendimento, um equilíbrio, né? Esse equilíbrio a gente sabe que ele não é permanente, mas ele é necessário estabelecer, né, essas relações. O conhecimento da astrologia e dos oráculos, né, ele, como eu falei no início, ele é importante para nos orientar, né, e a partir dele tomarmos determinadas decisões. Ele está muito ligado ao aspecto do entendimento das coisas, tem uma raiz, né, digamos assim, ligada ao próprio taoísmo, né? Então, o I Ching é um tratado, é um conhecimento, é um oráculo que tem a raiz no taoísmo, né? Junto com o confucionismo, mas ele tem a sua raiz taoísta, né? Os textos são comentários posteriores de alguns filósofos e também, especialmente do Confúcio, como a gente já sabe, né? Essa astrologia, propriamente dita, ela está dentro de um sistema de entendimento do próprio taoísmo, né? Então, qual é o ponto básico? Entender o que é o yin e o yang, né? Clássico, né, Maria? Ponto fundamental, né? Todas as nossas conversas, né, da prática pessoal, né, de tantas artes que os que estão aqui presentes praticam, né? Qigong, Tai Chi, medicina chinesa, Tuiná, Feng Shui, né? E outras artes mais aí, né? Então, isso é o fundamental para você ter a interpretação, porque a carta, né? Ela é uma carta que você compõe, né? Você plota energia a partir da data do nascimento, mas você precisa partir para a interpretação. E essa interpretação ela é muito importante que ela seja, né, que ela tenha uma natureza, né, que busque, né, entender essa ação entre o yin e o yang, né? Então nada é totalmente yang, nada totalmente yin, né? Qual é a circunstância, né? E o mapa ele abre essa possibilidade, né? Eu digo assim, olha, se você souber caminhar por aqui durante 1 ano, 10 anos, 2 anos, isso pode abrir mais portas para você, né? Melhor você não caminhar por aqui, porque aqui vai ser mais difícil. Mas se você quiser, vá, né? Então é nesse sentido, né? Então, eu vejo muito próximo de, por exemplo, orientações sobre o Feng Shui, do ordenamento da casa, da energia da casa, né? Determinadas escolas, né, por exemplo, Basília vai organizar a energia de acordo com o ano, com a relação, o trigrama da pessoa. Muitos consultores dizem, nesse ano evite dormir no quarto, por exemplo, né? Mude seu quarto, né? Aí você diz, mas poxa, eu vou mudar o meu quarto? Pô, que loucura. Tem um sentido dentro daquele campo energético. Da mesma forma o mapa, né? Você vai abrir um mapa, você olha o mapa, você olha, você vai encontrar dificuldades, mais dificuldades. Mas isso é impossível de ser realizado? Não. A pessoa quer fazer uma viagem, né? E aí você começa a ver como está a sua questão financeira para viajar, como está a questão da família, como está a questão pessoal, profissional. E você? Saúde, né? E a própria saúde e a própria viagem. Então, aquilo tudo vai se somar naquele entendimento, né? Nesse sentido, eu vejo até a astrologia avançando, porque o I Ching numa compreensão mais imediata dos fatos, né? Porque o I Ching às vezes nos dá uma resposta mais avançada, a ser compreendida. E as astrologias e o Wei, ela mostra aquilo ali, né? Diz, ó, Ela abre é um quadro. contexto maior, né? Ela abre um contexto maior, Sim, né? sim. E tem toda uma Nesse camada sentido, também sim. temporal nesse contexto, né? Porque ela vai abrir a janela, né, Claro. da tua carta natal, mas você Uhum. também tem os grandes limites, né? É, E esse vai ter uma rotatividade aí, não é perfeito, isso? perfeito. É isso aí, isso que você está falando. Então, por exemplo, a gente diz assim, o mapa, e aí todos os conceitos e todo o conhecimento, ele está reunido. Porque eu comecei a estudar a astrologia já desde a década, desde quase 20 anos aí, né? E o que acontece? E mais recentemente eu comecei a estudar acupuntura.
né? Então, quando você vai estudar acupuntura, e aí eu digo acupuntura de raiz brincando, mas a acupuntura com fundamento, né? O texto, ouvir, ler, né? Entender as palavras lá do Imperador Amarelo e dos clássicos, está lá dizendo que o homem tem a capacidade de viver por 120 anos. Eu falei, ué, isso também tem a ver com a astrologia taoísta. Porque no mapa há possibilidade de vida de 120 anos. Aí eu venho aprendendo aqui ao longo da minha experiência que o nosso corpo, né, vitalidade, né, seguindo os preceitos da boa saúde, né, dormir, comer bem, descansar, é capaz, né, de ter uma longevidade. Então você percebe, eu falei de Shui, eu falei de Xing, eu falei de acupuntura relacionados à visão da astrologia polar taoísta. Então, é nesse sentido que a gente percebe, né, essa correlação, né, entre esses conhecimentos. Muito bacana, né? Essa questão, né? De você ter sempre nessa, não perder a perspectiva, né? Dessa alternância, né? Da dualidade, do ritmo, né? Dessa questão de que nada é totalmente alguma coisa, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, né, da questão do destino mesmo, né? Como é que você pode abordar o destino dentro do mapa, né, de uma pessoa, dentro da astrologia polar taoísta? Como é que é abordada a questão do destino? Bom, eu gosto sempre de falar que eu não, né, a ideia de que a pessoa chega, eu preciso entender um pouco o histórico de vida da pessoa, né? Eu gosto muito de fazer isso, né? Por quê? Porque aí eu tenho como orientá-la, né? Aquela ideia, divinação, você vai fazer um mapa, você vai abrir tudo. Não, né? Quantas das vezes a tulta, né? Ela vai por um caminho, né? Muito diferente do esperado, né? Então, o que acontece? Eu acho importante a gente ter ideia do que é um destino, né? O destino de uma pessoa. O destino é aquilo que ela própria vai traçar ao longo da vida dela. Eu gostava muito que o Cheng chamava o destino de empreendimento. E é uma palavra que a Márcia usou muito no livro do Xing, né, no empreendimento, porque o Xing usava essa palavra quando ele fazia um comentário sobre as linhas do Xing. Tudo na vida é empreendimento, porque é o se fazer, né? É o se colocar em movimento, né? São as possibilidades que você vai aproveitar de acordo com a constância. A palavra-chave, talvez, para a gente entender destino, é a constância, né? A gente está num fluxo constante, que está sempre em movimento, né? Então, às vezes, é muito difícil. É claro, se você tomar determinada atitude, você vai para determinado caminho. Isso é óbvio, não vamos ignorar isso, né? Se você come demais, você vai ter problemas, né? Se você come de menos, você também vai ter problemas. Onde é que está a sabedoria? Está no equilíbrio, né? Mas, em determinado momento da vida, você pode estar ligado à necessidade de se alimentar mais. Aí você pode começar a elaborar isso em relação às estações, por exemplo, em relação aos gostos, né, ao paladar da comida. Então, isso pode ser uma maneira de você também vir a trabalhar o seu destino. Se você tem, por exemplo, alguma relação com a comida, né? Eu tenho uma questão que sempre aparece no inverno, um resfriado, um mal-estar. Você vai trabalhar, o mapa vai indicar, vai olhar para esse campo da área de saúde, como você falou, e vai dizer, olha, a sua tendência é ter esse tipo né, de doença, digamos assim, né, esse sintoma. Como você vai trabalhar? Você pode trabalhar de várias maneiras, né? Prestando atenção nas estações, fazendo um tratamento com a acupuntura. Então, o mapa ele vai fornecer elementos para o seu autoconhecimento e acho que é muito importante também a qualidade do consultor, né? É muito importante ter essa visão em que você possa fornecer
né, ao seu consulente ferramentas, né, que possam melhorar a sua situação, né? Então, por isso que eu sempre gosto de indicar algum movimento ou algo, ou alguma coisa que faça ali com que a energia também se movimente, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. Quando faz o atendimento, né? Eu sempre indico dou sempre alguma dica, né? Para essa transformação evidente, Muito né? Então, interessante isso que você está falando, né, Thelma, com relação à constância, né? Porque isso é uma coisa que a gente pode perceber, né? Muitas vezes a uhum, gente acha que o destino é feito somente daqueles pontos de onde algo kármico, alguma semente, alguma coisa, alguma encruzilhada é, importante iria aparecer na sua vida, né? E uhum, descartar toda a constância, né? Tudo aquilo que a gente coloca como constância, desde o autocuidado, cuidado com a casa, cuidado com a saúde, sim, que dão um embasamento para que nesses eventos, né, kármicos a gente possa tomar a melhor decisão, né? Vamos dizer, né? Então eu queria que você é isso. comentasse a questão dessas sementes, né? Como elas aparecem no mapa? Como é que é isso, hein? Como é que funciona isso, né? Porque esses seriam aqueles pontos aonde a gente teria que fazer atenção. Aonde que a gente localiza? Como é que é isso? Se você pode falar. E Eu acho que existem. isso, é isso. Não, não, é isso, não, desculpa. Eu acho que tem momentos, né, que você vai abrir, claro, dependendo da energia, por exemplo, tem mapa, tem palácios no nosso mapa, né, são as áreas, as casas, que são chamadas de palácios, que são muito, algumas são mais, digamos assim, mais notáveis do que outras. Por quê? Por conta da energia das estrelas que lá estão, né? Então, se você tem a casa do destino, uma estrela Ian, você traz uma informação a se concretizar. Quer dizer, forte no sentido de ser objetiva, né, clara de se posicionar, né? Se você tem uma estrela mais de natureza Yin, ela vai ser intuitiva. É natural. Não significa que você seja assim da sua vida, né? Então, os, os trânsitos falam das mudanças, falam das possibilidades, né? E aí você vai fazer no somatório da energia das estrelas, né? Você vai ter uma determinada característica. Isso é um perfil. Então, você pode usar isso como um artefato que pode lhe ajudar, né? Então, chamar atenção para a pessoa, né, para o consulente, e para si próprio, quando for você, existe uma, uma fenda ali, né? E como é que você vai aproveitar isso, né? Por exemplo, você tem lá um ano in, uma estrela in no ano. Se você tiver oportunidade, tira um ano sabático, né? As pessoas gostam muito de tirar anos sabáticos na vida, depois dos 40, né? Tira um ano sabático para você, né? Vai aproveitar, vai olhar para si próprio, né? Vai se voltar para si, né? Para ver como é que está a sua relação, né? O seu bem-estar, né? O seu equilíbrio. Isso é uma possibilidade. O oposto também pode acontecer, né? A pessoa que vive uma natureza bem o tempo todo, né? Retirada, tem um ano que ela vai ficar mais em evidência. Parece uma estrela Ian lá, e diz assim, então vamos agora, né? Então essa pessoa pode de repente começar um negócio, né? Começar a dar aula, começar a se envolver com coisas mais práticas, né? E que tornem ela evidente, por exemplo, né? Então isso tudo faz parte, e é importante você saber fazer essa leitura. E é importante você saber extrair daí, né? Dessa configuração, né? A possibilidade da transformação. Eu tenho tido uma experiência muito interessante com relação ao Xing, né? Na medida em que você vai dando o estudo, né, a sua prática com o Xing, assim como a astrologia, novos conhecimentos você traz à luz, né? Você dá sentido a novas interpretações, interpretações mais até aprofundadas, né? Isso é muito interessante, entendeu, Marie?
você ter a oportunidade de juntar esses conhecimentos, né? É, e ter um mapa, né? Que, por que que a gente precisa desse mapa, né? Essa que é a grande pergunta, talvez. Por que que a gente precisa desse conhecimento? Porque nós estamos vivendo, já vivemos isso há muito tempo, né? Afastados do princípio da própria natureza, né? Então, isso é importante, né? Você poderia ter esse mecanismo do céu e da terra, e você tem ele em você, né? Você tem ciclos durante o dia. Então, você tem o seu próprio amanhecer, né? O horário que você está mais disposto, o horário que você começa a se recolher, o horário que você dorme, né? Tem gente que vive isso assim, né? Fora totalmente do ritmo, como você falou, né? Não obedece o seu ritmo, né? Se não obedece o seu ritmo, não obedece à natureza, né? Esse desequilíbrio, ele já vai gerar, digamos assim, comprometimentos, né? Em vários níveis psíquico, emocional, físico e o energético, né? Então, o mapa ele pode ser uma, uma ação preventiva, né? Podemos falar assim, em relação ao que pode vir à frente aí para você, né? É claro, tem coisas que nós não conseguimos ver no mapa e também elas passam porque passam pela mutação, né? Então, é nesse aspecto. A gente tem que estar falando muito, né? Não, eu ia te perguntar, porque assim, dentro da tua pergunta, né, acabou que você não mencionou o triângulo do destino, né? Então, se você puder falar um pouco, né, Claro, porque porque dentro da astrologia polar taoísta, né, existe a casa, né, do destino e existe o triângulo do destino, né, que é isso, diferente, né, da astrologia ocidental. Então, eu queria que você comentasse, né, é, para que as pessoas entendam essa visão, que é uma visão interessante, né? Como é que é esse Palácio do Destino e o que, que compõe esse triângulo, né, chamado do a destino? gente, claro, perfeito. A gente vai aprofundar essa ideia, né, esse conceito no nosso workshop, né, que a gente está convidando para o final do mês que vem, sábado. A gente vai colocar depois tudo direitinho aí, né? O que que acontece? Por que que eu opto por essa leitura, optei por essa leitura, né? Que é uma leitura fundamental, é que dá identidade à pessoa. Então, destino, carreira e prosperidade, né? Prosperidade, nosso avanço na vida, né? Financeiro e também pessoal, né? Então, a prosperidade é ligada à nossa personalidade, ao nosso destino. O palácio do destino, ele é esse palácio essencial, que traz a característica fundamental, né, que nos acompanha durante toda a nossa trajetória. Em alguns momentos ela vai ser mais imperativa, ela vai ter mais força, em outros momentos nem tanto, né? Dependendo da configuração. Mas ela nunca vai deixar de nos acompanhar. É uma característica que a gente traz, né? Uma tatuagem, uma marca, né? Que nos acompanha. E o Palácio da Carreira tem a ver com essa capacidade de se desenvolver. Então, os três caminham juntos, ou deveriam caminhar juntos. São vértices de um triângulo, né? A primeira leitura, quando eu gosto muito de abrir o mapa e olhar esse triângulo, né, que vai se relacionar com o segundo, que é o triângulo da emoção, né? Então, a gente fala de uma personalidade que tem emoção, tem um ambiente, né? O ambiente relacionado à saúde, paz, imóveis, e por fim, que é uma pessoa, uma personalidade que tem emoção, que tem a relação com o ambiente, também relação com os outros. Aí a gente tem a casa dos irmãos, dos amigos. Então, ora, isso fala da gente, são do que nós somos, né? E aí eu acho que era isso que você queria falar, né, Maria? Tem aí um bônus, né? Uhum, a gente já até A décima sincronizou. terceira Que é casa, o que né? ele que é o palácio chamado Palácio Min, que é o palácio é o corpo, né, da transformação. Esse aí é um bônus que a gente traz, né, para ajudar na nossa transformação, tá? Então ele cai sempre no palácio pessoal, que é o nosso empreendimento, usando a palavra aí do empreendimento, né?
é a maneira como a gente vai investir, né? É a força que a gente usa para lapidar a nossa pedra preciosa, né? Quem acompanha a gente aqui sabe da história do princípio do Yin do Yang no taoísmo, né? Que é o Fuxi no Go, né? No Go representa um lado Yin, né? E ela na história mítica, né? Ela fala de um cataclisma em que sobreviveram, esse casal sobreviveu por conta de estarem no alto de uma montanha. E fala, olha que interessante, né? Da questão da pedra, de 100 pedras, né? 100 buracos no céu. E ela preencheu os buracos do céu com todas essas pedras, deixou um aberto e uma pedra preciosa na terra, porque essa pedra preciosa representaria a conexão que o coração do homem faz com o céu, né? Então, Muito lindo isso. quando a gente fala aqui no início, né, de lapidar, né, lapidar é usar o sentido de você transformar essa pedra que restou para você, né, da forma que ela maravilhosamente, misteriosamente traga essa conexão, né, para você entre o céu e da terra. É muito, muito bonito, né? Isso, né? Muito bonito. Bonito. É. Muito bonito. E E aí. Não, pode não. falar. Pode terminar, pode Não. concluir. Eu acho que é por isso que é importante a gente contar essas histórias, né? Que são histórias que nos abrem, né? Tanto do que seria esse trabalho, né? Então, ele tem um senso prático, é óbvio, né? Porque você vai obter uma orientação, mas ele traz essa abertura, né? Essa possibilidade de entendimento, né? Do que você faz. Existe uma leitura dentro do mapa também que fala do... A gente sabe que no taoísmo, né? Nós vivemos em expansão e recolhimento, né? Então, hoje nós estamos numa expansão, porque estamos aqui, né? Mas existem momentos que nós não estamos em recolhimento. E esse mapa, ele abre uma possibilidade de você entender o que vem antes e quem sabe o que vem depois, né? Então, eu não... esse conceito, né? Do que une, do que você trouxe né, do anterior, né? Vamos usar a linguagem taoísta, e a abertura para você entender o posterior, né? Do Então, e manifesto e do manifesto, né? E uma vez também você estava do que falando com a vem gente antes do aqui. que você se entende e Aham. do que vem posterior ao que você se entende como fulano de tal, né? Isso é muito importante, tá? Então, o que você está falando aí seria justamente esse karma, né? Vamos supor, esse empreendimento acumulado que você traz de outra experiência. Vamos supor, de outra vida, né? Sim, É isso? sim, sim. Uhum. Então, por exemplo, existe no mapa a Casa do Dragão, que é o Shen, ela é uma casa ligada à espiritualidade, à transformação. Quando a gente vai estudar lá o Xing, tá lá o dragão no criativo, força vital, né? Então, o dragão faz essa conexão espiritual, né? Na representação dos dois animais, ele é o único animal híbrido, não tem uma existência comprovada. Os outros animais, o rato, o galo, o boi, o porco, né? E ele está E na água, está na terra e está no ar, né? No céu. O dragão. Isso que você está falando é importante. Ele tem uma casa, que essa casa a gente sempre olha quais são as estrelas que tem ali, né? Então, e qual é também, não só as estrelas, mas qual é o palácio que está no dragão, né? Então, o palácio do dragão na casa dos pais. Você pode herdar a tradição dos pais, se você tiver uma estrela forte, mas também pode herdar alguns problemas, né? Algumas questões a serem resolvidas, né? Então, existem conhecimentos, né? Pessoas fazem determinados, né, estudos e práticas, né? Relacionadas à família, por exemplo. Né? A própria constelação sistêmica vai trabalhar com esse conceito, né? Então, por exemplo, se eu vejo alguma coisa relacionada no mapa, a pessoa que tem a Casa do Dragão no Palácio dos Pais, eu falo, olha, procure determinado trabalho dentro do que você acredita, né? Isso também é uma constelação, né, um trabalho físico, alguma coisa que vai dissolver, que vai fazer com que você entenda o porquê dessa energia aí, né? Então, esse tipo de orientação também, muitas das vezes eu dou nas consultas, entendeu? E esse tipo de abordagem é muito rico, né?
Eu tenho tido assim o retorno de algumas pessoas, eu indico determinadas práticas, né? E às vezes não ligadas ao taoísmo, como eu falei aí da constelação, e tenho tido bons resultados. Assim, as pessoas têm trabalhado as suas questões, né? Isso é importante. Ter o espaço, né? Ter orientação para trabalhar as suas questões. Como ela vai desenvolver esse trabalho, né? Aí é um outro aspecto, né? É um outro momento, mas a abordagem nesse sentido ela é importante, né? Então, e coisas também da nossa realidade. E Pessoas que do querem ponto de estudar, vista de pessoas que pensar querem a buscar. vida, né? Qual é assim o É, palácio, né, que dá essa tônica, né? Porque hoje em dia a gente vê que, principalmente, né, dentro das profissões e tudo, que assim é, a forma como a gente pensa o mundo, né? E a gente está vendo isso de várias formas hoje em dia na nossa realidade, né? A forma como a gente pensa o mundo, como concebe o mundo, vai ser aquilo que vai, de certa forma, impulsionar ou travar você para realizar determinadas coisas. Existe alguma casa específica que cuide dessa forma, a forma como a pessoa apreende o mundo e processa? eu acho que você falou muito bem, né? Eu estava aqui só acompanhando. Existe, claro, que é o palácio que a gente chama da felicidade, né? Ora, se a sua cabeça, se o seu conceito, né, de felicidade, aí entendendo felicidade como a sua mente, a sua consciência, a sua espiritualidade, não tiver, né, é, um objetivo claro, definido para você, você não vai avançar, né? Você não vai realizar tudo isso que você falou, né? Você vai ter, ao invés do empreendimento, vai ser um impedimento, né? Então, isso é muito importante. Tá? Essa casa ela é muito importante. Ela não é vista como nenhum dos palácios na astrologia são vistos isolados. Eles estão sempre em relação, né? E aí esse palácio faz parte do que a gente chama emoção, triângulo da emoção, né? Que vai ter uma ligação direta da sua maneira de agir no mundo, que a gente chama de viagens e mudanças, como você exterioriza as coisas, né? E também com a relação afetiva, né? Porque, claro, né, o afetivo ele tem uma importância na nossa vida, né? Então, entender como se dá essa correlação, né? Muito bacana, né? Nas Porque, de minhas, certa nos forma, meus assim, então a gente atendimentos, teria esse palácio que vai falar dessa questão da emoção e é um palácio também que está ligado à própria espiritualidade, né? E aí, quer dizer, oferecendo possibilidades da pessoa se curar, né? Trabalhar e se curar, né? eu acho que é, não, a casa da emoção, o triângulo da emoção, com esses três vértices, ele vai se relacionar com todo o mapa, né, Marie? Mas é importante que você pode trabalhar, focar naquilo ali, né? Focar e dizer, bom, eu tenho essa situação na minha vida, né? 2021 tem mudança? Tem, é pouco significativa. Então, ora, 2021 não vão ocorrer grandes mudanças nessa casa, né? Mas você pode, dentro de 2021, escolher um mês, são 12 meses, são 12 luas, né? Então, em algum momento, você vai ter uma mudança energética bem representativa, né? Como é que aquilo pode influenciar você, né? Aí é o que a gente faz no trabalho da interpretação, né? De ver quais são os movimentos, né? Que podem acontecer nessa casa e na sua vida, lógico, né? Então, Bacana. Então, por exemplo, no caso, se a pessoa sentir que está com uma energia estagnada em algum ponto da sua vida, né? Ela vai encontrar ferramentas para poder colocar aquela questão em movimento. uhum, isso. É o momento certo. Eu vou dizer assim, olha, chegou. Eu sempre falo, às vezes eu falo para os meus consulentes, nossa, chegou na hora certa aqui, hein? Porque você vai começar. Por isso que o início do ano é importante. O início do ano, entenda-se o ano chinês, né? Porque ele abre 12 possibilidades. Né? Ele reforça a característica do ano. Né? Acontece muito. Alguém diz assim, caramba, você chegou aqui agora. Mas aí eu
vezes até brinco que você nem precisava ter vindo, porque a sua vida, pelo que você me falou, foi de acordo com o seu mapa. Então você já está bem orientado, né? É um pouco, eu falando isso, eu entendo quando alguém diz assim, né? Ah, eu fui lá na acupuntura, fui falar com um acupunturista, ele me dispensou rapidinho, nem cuidou muito de mim. Eu digo assim, é porque você, né? Essa ideia de que você já está ali no caminho, né? Então, a ideia do mapa, é claro, né? Mas é um pouco esse sentido, né? Quando a pessoa começa a falar da trajetória da vida, né? Do que ela conquistou, do que ela perdeu, né? Assim, poxa, você nasceu já com o seu mapa e cumpriu o seu mapa, né? Então, existem coisas também dessa vida assim também, né? Então, isso tudo dentro da dinâmica da interpretação, né? Eu, essa semana, por alguma razão, eu vi alguma coisa da Cláudia Lisboa, né? E eu achei muito interessante ela falando assim, é, se vocês forem ver o meu mapa, né? Ele é com muita dificuldade. Foram essas dificuldades que me fizeram chegar aqui hoje, né? Eu achei tão Uhum, interessante, quer dizer, cumprir o mapa, né? uhum, Ele é isso, né? Quer dizer, também a consciência dessa trajetória, né? Ter isso. alguém que consegue narrar, né? A sua própria desenrolar dentro dessa trajetória, né? Isso que você está falando é legal de entender, porque às vezes, né, você pode ter um mapa muito bom, entre aspas, o que, que é bom, né? Ou um mapa muito ruim, o que, que é ruim? Dificuldade pode ser bom, né? Então, é preciso ter essa visão, né? E eu acho que vem com a sabedoria da própria experiência de vida, né? Entender, né, o mecanismo. Agora, é aquilo, como você, né, vai usar isso, aí não tem jeito, aí é com você mesmo, né? Então, como é que você vai colocar em prática? Né? Que tem tudo a ver Então, com os hexagramas, né? O grande acúmulo e pequeno acúmulo, né? Grande uhum, uhum, acúmulo, grande acúmulo de energia, de know-how, né? Que aí quando você supera uhum, aquela dificuldade, também você consegue proporcionalmente, né, um grande avanço, né? E o pequeno acúmulo, pequeno uhum, problema, né? Pequeno avanço, né? Então uhum. também tem essa possibilidade de ver, né? Quer dizer, a pessoa não tem tanta dificuldade, também não avança tanto, né? É. Eu acho que o mapa ele é muito interessante, e eu posso dizer isso para você, que eu fiquei muito fascinada, né? Por isso que eu dei continuidade aos estudos, né? Eu vinha de outras práticas, de outros conhecimentos taoístas, e confesso para você que a minha sintonia com o Ziwei foi de início, né? De primeira, assim. Quando eu comecei, eu falei, é isso, né? Então, dentro da minha trajetória de estudos taoístas, né? Eu posso dizer para você assim que foi realmente o que me despertou, me trouxe também uma grande abertura, né? Porque um grande desenvolvimento, né? Porque realmente é uma arte, né? A dedicação ela é muito intensa, né? Então, assim como na astrologia ocidental, né? Então, as pessoas Thelma, até me você já perguntam. tem mais de 400 mapas, né, feitos, né? Isso a gente não dá Não, queria que certo. você falasse um pouco Eu sobre tenho isso, bastante né? mapa, eu acho que bem recentes, né? Porque, na verdade, eu faço mapa, eu tenho um mapa na mão, né? E quando a gente ensina a plotagem na mão, e é muito interessante fazer um mapa manualmente. São cento e poucas, 157, não, geral, a primeira parte do ensino, você coloca as 32 principais, e claro, você tem maneiras de plotagem restantes. E, e eu comecei a fazer também então, o programa ele é muito interessante, né? Mas ele reduz, tomar muito cuidado, né? Porque ele tem a ideia é reunir, né? Ele acaba reduzindo a sua maneira de entender, né? Então, volta e meia eu faço algum mapa na mão, né? E no sentido de conhecimento vivo, presente ali, né? Então,
Mas esses manuais aí que eu faço à mão, eu não tenho mais controle, né? Assim, quantificar quantos foram, né? Então, eu estou falando dos que eu já fiz a partir de um programa, né? Então, E do ponto de e a vista da análise, como é que isso reverbera em você? isso a gente estava falando, né, Maria? A gente tem uma. Hoje, né, eu me sinto mais. O meu trabalho é mais consolidado, a minha leitura está mais consolidada, aprofundada, né? E ela também, além de estar unificada, ela também abriu possibilidades para as artes taoístas, né? Então, eu posso falar melhor, né, sobre a questão da saúde, né, porque é uma preocupação. O mapa, quando eu comecei a estudar Z-Way, eu não tinha conhecimento da acupuntura, né, eu era só paciente, digamos assim, né? E aí isso me levou, né, o Z-Way a estudar acupuntura, porque tem o Palácio da Saúde, ele é importante, né? Ele está relacionado com o meio ambiente, está relacionado com a história dos pais, ele está relacionado com a história de vida, com a sexualidade, né? Então, com a emoção. Então, como que eu vou desprezar, né? Passar, né, adiante do Palácio da Saúde? Então, eu me vi, né, estudando acupuntura, né? Para poder, digamos assim, ter uma mão, né, melhorada do Palácio. Eu não digo aprofundada, porque realmente eu teria que me dedicar mais tempo, né? E é um trabalho árduo, né, nesse sentido. Eu venho fazendo isso, mas eu venho construindo, né, essa possibilidade. Né? Então, vamos dizer, se eu fosse um acupunturista, eu poderia me beneficiar de conhecer mais o Z-Way, de certa maneira? Poderia, claro, claro, Por exemplo, como poderia. é que Eu um conheço pessoas. acupunturista poderia empregar isso na sua prática cotidiana? Bom, o acupunturista teria que estudar astrologia taoísta como um todo, né? Então, assim, ele teria que entender, por exemplo, você vai trabalhar com 5 elementos. Então, uma estrela como o Z-Way. Z-Way é uma estrela de terra. A classificação dela é estrela de terra, mas ela está associada a um aspecto, a um arquétipo do imperador. Ora, o imperador, ele é a cabeça do negócio, o centro, onde todas as coisas acontecem, né? Então, ele pode falar de ter postura arrogante, né? Uma postura autoritária. Né? Então, que tipo de problemas, né, o arquétipo pode trazer junto com o elemento? Isso é um estudo que você faz. E ele não está sozinho na casa. Né? Geralmente, o imperador vem acompanhado de seus ministros e seus seguidores. Né? Então, existem outras relações ali de outras estrelas que vão influenciar menos, porque ele é o imperador. Né? Então, isso você vai entender pela dinâmica da interpretação do mapa. O Palácio da Saúde, ele é apenas, né, ele tem algumas características que você vai ler à luz da medicina tradicional chinesa, mas você também tem que lê-las à luz da numerologia. Então, é uma soma, né? Uma soma de vários aspectos. Bem interessante, né? Quer dizer, então vamos Escondido. supor, fazendo dentro da anamnese, né? A buscar a data, hora de nascimento, poderia plotar as estrelas que estão no Palácio da Saúde e a partir disso ver se já acha alguma coisa e aí né? Porque né, vamos supor, né? Uma coisa mais prática, né? A pessoa chega lá com algum problema crônico de alguma coisa, ele poderia a partir de investigar o Palácio da Saúde, ter uma maior clareza, é isso? Aí é um aspecto do entendimento que você tem do seu paciente como um todo. Isso pode ser. Existem astrologias mais rápidas, digamos assim. O próprio Basia é mais rápido e é mais efetivo, né? No sentido de ele dar um resultado mais imediato, né? Então, assim, é o que eu vou falando. Se você aprofunda mais a leitura do Z-Way, aí você já tem um conhecimento da acupuntura, ok. Mas você pode usar outros recursos, por exemplo, o que tem no Z-Way, que tem no Basia e no próprio entendimento tem um estudo que fala dos 12 meridianos das energias. Combinar a hora do nascimento. Pega a data do nascimento, né, com a hora, converte para o calendário chinês, vê qual é a hora daquele meridiano, né, a hora daquele órgão, e vai trabalhar dentro daquela energia. Né? O fulano tem um desequilíbrio no fígado, você vai qual é a hora do fígado, se estiver no consultório, por exemplo. Né?
Então, tem gente que faz esse tipo de estudo, tá? E vai combinar tronco e ramo. E na astrologia Z-Way também combina tronco e ramo. Perfeito. Uhum. Só que você vai mais longe, né? Então, você vê a tendência, você pode ver a maneira do tratamento, como você falou, né? Mas você pode ver também o que está cometendo a pessoa durante um mês ou um ano, né? Então, Uhum. aí vem aí a capacidade de você tirar o diagnóstico a partir do somatório dessas informações, né? Então, o tratamento, né, que Uhum. você vai fazer, né? Então, isso tudo são abordagens muito interessantes, né? E é, eu tenho feito assim algumas colocações, né? E, na verdade, eu nunca utilizei a astrologia, o mapa astrológico, né, mapa do Ziwei, para especificamente o tratamento com acupuntura, né? Mas eu tenho feito ele para dar um equilíbrio energético, né? Então, eu gosto de falar desse alinhamento energético, promover esse bem-estar, né? Esse equilíbrio. Muito bacana, Thelma. E aí eu queria entender o melhor assim, vamos supor, né? A pessoa dentro do seu, porque a gente aqui, a nossa live hoje é sobre o destino, né? Então, a Uhum, pessoa dentro do, vamos supor, do ano atual, né? É, uhum, quer saber dentro dessas três áreas, né, que você falou que são aquelas que impulsionam o destino, que é a é, própria casa do destino, né? É, a carreira e isso. prosperidade, não é isso? Que é, Prosperidade e carreira, isso. então, como é que, por exemplo, você conhecer, né, mais o Z-Way e conhecer mais a sua circunstância, né? Dentro, vamos supor, da oficina que você oferece, que tem lá a Uhum. possibilidade de a gente ver mais de um mapa. Como é que isso pode ajudar a pessoa a impulsionar, né? É, destravar, né? Porque eu acho que um momento também as pessoas ficaram contidas e agora elas já estão podendo se vacinar, já estão começando a entrar em É. movimento novamente. Como é que é isso? Olha Como é que só, você vê olha essa que, perspectiva, né? olha que interessante. Vamos lá, olha que interessante. Quando eu fiz a palestra do ano do Boi de Metalmin, né, e você participou, você sabe bem, e outras pessoas estão aqui também, a gente faz sempre um cálculo de 60 anos, porque o ciclo é de 60 anos. Não vou poder me alongar muito aqui nesse sentido. Retrocedendo 60 anos, né, nós vamos parar em 61, né? Então, 61 foi um ano de inovações tecnológicas, né? E aí a questão do metal está muito presente, da vacina, né? Porque foi uma época que o homem começou a fazer os empreendimentos espaciais, tem toda uma explicação. Vamos trazer isso para hoje, né? Das tecnologias, né? Nós estamos na quinta lua, entramos agora dia 11, né? Quinta lua, a lua do cavalo, a lua do sol, né? Do fogo, melhor dizendo, fogo yang, né? Então, a gente vai fazer a nossa lua, né? Vamos pegar essa lua. Então, isso tudo vai ser colocado na oficina. Esse ano é um ano de terra, né? Nosso ângulo pessoal está passando pela terra, né? Relacionado. Ele fala do que alimenta a terra, do que gera a terra, e o que a terra controla. Então, tudo isso a gente vai ver na nossa oficina, tá? Estamos no meio do ano, mas eu acho que é um momento interessante também para a gente trabalhar a prosperidade, né? A nossa casa da prosperidade no mapa de todos nós, o destino é igual na Terra, está no boi de metal, né? O palácio do destino. Mas a prosperidade a gente vai entrar na casa, eu acho que é no oitavo ou nono mês. Então a gente ainda, então, prosperidade passando pelo nosso destino. Então acho que a gente tem aí uns 2 meses aí para se preparar, né? Então, por isso que seria bom, né, efetivamente participar do nosso workshop. Agora, essa ideia veio Tem mais dois clara, né? meses para poder se preparar para estar na largada ali, né? Que nem o corredor lá, paradinho para Isso, dar a largada e isso, sair, né? Na isso frente. mesmo. Isso mesmo. Ou pelo menos não ficar no seu próprio caminho, né? Não paralisar, não ficar parado no mesmo lugar, né? Legal. Interessante. Isso é verdade.
Então, olha, Thelma, eu queria que você falasse um pouco da oficina de oráculo de amanhã, porque eu abri a live convidando, algumas pessoas não estavam aqui, então eu queria que você Sim, falasse um pouco da oficina de isso, oráculo de amanhã, convidando também. Eu botei já o link, até claro, está fixado aqui, imagina, mas se você puder isso. convidar. Não, você já falou muito bem, vamos lá. É só para comer. Então, nós estamos convidando, né, para o nosso trabalho amanhã, nossa oficina semanal, domingo às 4h30 até às 6. A gente faz uma tiragem de oráculo, né? Não é um curso regular, né? Então, cada encontro ele tem um início, meio e fim, né? Ele se encerra, né? É uma E a prática, ideia né? é Uma prática consultar o se oráculo, esgota, né, em um dia. a Aham. prática, não é curso, né? Eventualmente até falo sobre algumas coisas, mas não é no sentido, né, de dar curso mesmo, né? Então a gente vai falar sobre como pergunta, né? Por que formular pergunta? Qual é o melhor momento? Quais são as condições? A gente faz um oráculo, né? Escolhe uma mensagem, faz um oráculo e vai fazer a interpretação, né? Então tudo isso no mesmo dia, tá? E cada encontro ele é um encontro novo, tá? Por isso que você pode acompanhar a sequência, porque é interessante, é um enriquecimento, né? Mas ele não é, digamos assim, um curso, né? E que você seja obrigado a acompanhar todas as frequências e não. Ele é livre, né? E o que a gente quer é que as pessoas aprendam, né? Participem também, né? E contribuam. Não é isso, Marie? Sim, na verdade, A assim, gente tem vários. é interessante, né? Porque a pessoa pode ver, né, o I Ching taoísta na prática, que é Aham, justamente começar a interpretação, né, pelos próprios trigramas, né, uhum, pelas linhas, né, toda a parte pré-textual, né, inclusive também o aham, ideograma, né, que é a forma arcaica aham. que dá nome, né, aos hexagramas, né, no chinês arcaico, né, Sim, a Joanne. Chama Joanne. Joanne. Wen é escrita. E é uma escrita arcaica, né? A gente até menciona, né? Porque é quase que impossível não mencioná-la, isso. Está aí Aham, no livro do mestre Alfredo Juan, que é uma. Na exato. verdade, essa oficina, ela vai beber em duas fontes, né? E, por enquanto, são as duas melhores que conheço em língua portuguesa, que é a do Cheng do mestre Alfredo Juan, né? Então, esse é o somatório, né? Piscinas, isso, o livro do Cheng, Cheng, o Alfred dos Juan, hexagramas, eu não estou e o Alfredo Juan é o encontrando. vermelhinho, que É não o tem como vermelhinho. Esse tem aí. aqui é Eu outro, não é posso, outro livro. eu não tenho como mostrar ele aqui para vocês Eu também também estou agora. sem Então, ele aqui. o que que acontece? Nosso estudo ele está se baseando fundamentalmente nesses dois grandes autores, né? É, então, eu acho que é um momento muito bom, muito rico, muito interessante para quem quiser se aprofundar, conhecer primeiro e depois aprofundar, né, no Xing. E aí a gente tem um curso aí de uma formação em vários módulos, né? Então, E, assim, uma coisa que é importante, né? Por que que a gente não faz aqui? A gente não faz aqui porque a gente usa, né, um recurso que isso. é um quadro branco infinito, né? Aonde a gente faz a tiragem e vai alimentando a tempo real tudo aquilo ali, né? Enquanto a Thelma Uhum, vai falando, fazendo a uhum, análise, né? Eu vou colocando o suporte, né, para que todo mundo consiga visualizar, né, desde da tiragem, as linhas móveis, esse ideograma arcaico. Então, tudo isso fica visível. E também a possibilidade de interagir, né? Primeiro, a interação na própria pergunta, né? Onde uhum, a pessoa que tiver o desejo de formular a pergunta ao oráculo, né? E não tiver nenhum tipo de impedimento para que a sua pergunta seja analisada ali, né? Coletivamente, a pergunta, né, da audiência pode vir, né, a ser respondida, não é isso? E uhum. também a própria análise, né? Às vezes a pessoa tem alguma intuição, também quer compartilhar, ou tem a ideia de empregar algum outro tipo de interpretação, né?
E a gente também, geralmente, também coloca os 4 caminhos, né, Thelma? Não, nem sempre eles entram, né? Porque nem sempre são pertinentes, mas a gente calcula, né? Os 4 caminhos também como uma forma Isso. de aprofundar, né? E dar novas portas, né? Novas perspectivas, né? Tanto de compreensão como de atuação, né? Então, queria que Acho você que você colocou comentasse muito um bem, está pouco. perfeito. Não preciso comentar, não, Marie, tá ótimo, é isso mesmo. Eu quero que as pessoas entrem lá, né? Eu faço o convite aqui, né? Você já fez no início, para que elas compareçam, né? Eu acho que é muito rico. E é uma oportunidade muito interessante. Por quê? Porque é vivo, né? É na hora que a gente monta e esse recurso que a gente está usando, ele recupera a ideia do presencial, porque ele é instantâneo, né? Eu acho que é a palavra certa, instantâneo. Estava falando que era ao vivo, mas não é. Ele é instantâneo. Então, tudo acontece no presente. Acontece Né? ongoing, né? É uma coisa que vai acontecendo É, junto, né? Uhum. é. Ele vai surgindo, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que esse é o grande diferencial desse trabalho, né? Claro, existe toda a teoria, né? Mas o diferencial é essa possibilidade de você condiante isso, né? Porque acontece ali, né? Você Eu está achei presente, muito vendo tudo aquilo que está interessante, acontecendo. né? Isso que você está falando, porque teve até uma circunstância que alguém trouxe à tona um hexagrama que não estava sendo discutido, mas que era alguma parte, né, de Uhum, alguma possibilidade, e que a uhum, pessoa falou, eu acho que ele faz parte dos 4 caminhos, né? Não fazia, mas uhum. tinha a ver, né, com a situação, foi um Claro, elemento também importante na claro. análise, né? Que a gente imaginar que tem a Sim, questão mesmo sim. da Né? sincronicidade, né? Então, foi bem interessante, né? Uhum, Foi bem interessante. uhum. É quando Não, foi legal. transformar, quando não transformar, né? Técnicas de você também tirar dúvida, né? São... Claro, e aprendo também, porque tem situações que você vai ter que resolver na hora, né? Então, a mestria, a destreza que você vai ter com o Xing, né? Também prova, assim, para quem está fazendo, porque você, né, em algumas circunstâncias, não vou fazer 4 caminhos aqui, né? Porque tenho muita informação. Mas aí você diz, não, mas vou fazer, considerando só a situação inicial, né? Então, foi o que nós fizemos na semana passada, né? Isso é interessante. Existem várias técnicas de interpretação, né? Você vai usando de dentro do seu saco, você vai tirando aqui, veio à tona, né? Então veio essa aqui. Então nesse sentido, né? Não de uma forma irresponsável, né? Mas de uma forma Pelo contrário, né? Para você é, justamente poder fazer escolhas, né? lógico. Isso a gente percebeu. Quem tiver a possibilidade de ouvir a nossa oficina, ver lá no TalTube, vai perceber isso, né? Que a maneira como eu estava conduzindo, eu disse, não, acho que a gente não há necessidade de fazer 4 caminhos. Mas quando eu olhei para o 4 caminhos, eu vi uma outra possibilidade ali, né? Então, foi muito interessante. Então, eu convido, então, as pessoas que não viram ainda as oficinas anteriores, irem até o TalTube, né, Marie? E se Sim, inscreverem para amanhã. Né? a inscrição, a gente está usando a plataforma Simpla, que é uma plataforma que oferece um serviço de streaming, né? Que é o Zoom, então você tem que ter o Zoom instalado. E aí você se inscrevendo, você recebe um e-mail com esse link, Uhum, tá? uhum, Dentro das possibilidades de participação, existe a possibilidade onde você pode nos apoiar, e aí a gente tem algumas sugestões de apoio, e existe a possibilidade, não, olha, eu ainda nem sei como é que é, eu quero só conhecer. Também está muito bem-vindo, né? E essa oportunidade também, uhum, ela né, nessa forma é gratuita. uhum. Basta se inscrever, não precisa colocar nenhum cartão de crédito nem nada, e você vai receber o seu link, né, para acessar o espaço, né? E, enfim, Entendi. então podem ficar à vontade, né? A ideia é que a gente consiga sustentar esse espaço ao longo do tempo para colocar esse conhecimento do Xing em movimento, né? Porque o Xing ele não é um livro, né?
Ele é o Tratado Não. das Mutações, né? Então, se você imaginasse que se a civilização chinesa, lá nos seus primórdios, tivesse como escolher algum método, ele certamente seria algo que seria um misto entre audiovisual, né, e linguagem de hipertexto. Jamais seria, né, algo estático, né? Então, a gente quer colocar justamente esse Xing em movimento, né? Ele é a alternância, né? Então, a gente fazer a análise levando em consideração, né, essa possibilidade, né, de mostrar a alternância, mostrar, né, a mutação, mostrar as portas, né, que ele abre, é muito enriquecedor, né? E, enfim, então, e a gente tendo isso como um serviço também, né, para a comunidade. Às vezes você tem uma pergunta, gostaria de fazer, também pode trazer, né, para ser feita, né, ao oráculo, né? É isso, gente. Olha, queríamos agradecer muito. Já passamos aí, acho que quase 10 minutos da 1 hora. Fico sempre com medo de não conseguir salvar aqui no Instagram, né? Então, a gente vai salvar quem está chegando agora. Tá? A gente está finalizando a live já com 1 hora e 7 minutos. A gente vai salvar aqui no IGTV, tá? E aproveitando também para convidar as pessoas, né, para a oficina de oráculo que a gente oferece através da plataforma Simpla, tá? Basta colocar dentro do Simpla ou @taltube ou Thelma Boniô, né? Você vai ver lá uma oficina oracular de Xing e ela tem a possibilidade também de você se inscrever gratuitamente se você quiser conhecer, tá ok? É isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Excelente Obrigada sábado para todos. Enfim, é isso. Vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada a todos.